Meus irmãos, boa noite, que a preciosa e santa paz do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja sobre a sua vida, cada um dos irmãos aqui, sobre a igreja de Deus aqui reunida. Deus os abençoe ricamente. A nossa expectativa é que este culto, esta celebração, este nosso momento de ajuntamento como igreja possa corresponder a todas as suas expectativas. Eu creio em nome de Jesus que tem bênçãos maravilhosas para você nessa noite. Os irmãos creem de igual forma? Quem crê diz um amém bem sonoro para o vizinho ali da esquina ouvir. Você crê que tem bênção de Deus para a sua vida hoje? Amém, glória a Deus. E tem mesmo, irmãos, tem. E já começou o Senhor a derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida, porque o privilégio de podermos estar reunidos em nome de Jesus, como igreja do Senhor Jesus, já é algo maravilhoso, já é coisa extraordinária, é alguma coisa que só a bondade de Deus, só a misericórdia de Deus. Então, eu quero encorajar você a aproveitar cada minuto do nosso culto, cada momento, cada instante, porque Deus reservou, Deus separou esse espaço para a sua igreja. Deus preparou esse ambiente para você, ok? Então, se você porventura ainda não cumprimentou o irmão que está aí mais próximo de você, do seu lado, faça isso em nome de Jesus, e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero que você já seja um instrumento de Deus para abençoar quem está aí próximo de você. Faça isso em nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Já queremos saudar os nossos amados amigos e irmãos que se encontram aqui. Temos um casal que veio de Minas, né? Irmão Celso e irmão Naomi. Gravei? Ai, que bacana, já gravei o nome de vocês, para vocês se apaixonarem por nós definitivamente. Irmão Celso, irmão Naomi, são de Minas Gerais e estão aqui passeando, tirando um período de descanso e escolheram a nossa igreja para estar cultuando a Deus. São muito bem-vindos em nome de Jesus. E aos demais amigos e irmãos, porventura estejam aqui nos dando a alegria da sua presença, recebam o abraço carinhoso da nossa igreja. Meus irmãos, nós temos algumas recomendações, algumas comunicações que são importantes serem repassadas para que os irmãos possam se agendar, e isso é importante. Logo na capa do nosso boletim temos a divulgação do nosso musical de Páscoa. O cartaz, graças a Deus, eu recebi o elogio do nosso líder e coordenador do coro, ficou muito bonito, né, Marcos? Gostou, meu filho? Deus te abençoe. Então, irmãos, nosso musical de Páscoa foi por Mianmar, dia 31 de março, a partir das 19h30. Você deve estar cuidando de convidar os seus parentes, seus amigos, colegas de trabalho. Convidem, porque para participar desse musical, eu creio que são o quê? Umas 60 pessoas por aí, não é, Marcos? É muita gente. O povo, que muita gente está aí sentada, virar para cá para frente. E aí, como é que vai ser o seu lugar? Vai ficar vazio? Então, o trabalho de divulgação, de convite é extremamente importante. Participando deste evento da nossa igreja, terá o Ministério Dançarte fazendo a parte de coreografia, os jovens e adolescentes possivelmente estarão trabalhando a parte de teatro, né? Essa parte de representação, enfim, será uma festa tremenda, gloriosa, maravilhosa, para a glória de Deus. Então fica aí registrado, tragam os seus convidados. Chamar a atenção dos irmãos também para a próxima quarta-feira. A irmã Suzete e o pastor Almir estão oferecendo um culto de adoração ao nosso Deus, um culto em ação de graças pelo que Deus tem feito na família e especificamente na vida da Suzete, né? A operação com sucesso que ela fez. Ao longo já de algum tempo nós temos acompanhado o sofrimento da Suzete com o problema
que ela tinha nos ossos, né, Suzete? O Senhor foi bondoso, misericordioso, abriu as portas, ela conseguiu operar, colocou a prótese e hoje é uma nova vida, graças a Deus, não é? Então nós vamos celebrar com ela. Eu creio que a Suzete já está trabalhando, trazendo muita gente, né? E a gente também tem que estar presente para cultuar com ela. Só um minutinho, irmão, senão não vai conseguir nem para a mensagem. Tá ok, tá comunicado, né, Suzete? Ok. E também no boletim nós temos a divulgação dos 40 dias intencionais. É uma proposta tremenda, maravilhosa, que a gente recebe. As igrejas vinculadas à Convenção Batista Brasileira recebem da Junta de Missões Nacionais da Convenção, que é a ideia de igreja multiplicadora, pequenos grupos multiplicadores. E essa campanha 40 dias intencionais já é preparando a igreja para estarmos implantando uma visão de pequenos grupos multiplicadores, partindo do princípio de que os crentes, os membros da igreja, já sabem o que significa relacionamentos intencionais. É uma campanha que tem início e fim, são 40 dias de tratamento, de treinamento, de reflexão, de aprofundamento. Nós estaremos fazendo estes 40 dias intencionais baseados no livro com o mesmo tema, 40 dias intencionais, do pastor Marcos Petrucci. E a campanha vai começar no dia 7 de abril e terminar no dia 16 de maio. Nós temos alguns irmãos que já foram determinados, definidos para estar relacionando os irmãos que queiram participar da campanha e adquirir o livro do pastor Marcos. E são os irmãos aqui, o irmão Antônio, o David, o Gustavo e o Miguel, o Miguelzinho, não é o Miguelzão não, né? Agora temos Miguelzinho, você é Miguelzinho a partir de agora. E você é o Miguelzão, hein, Miguel? Oi? Não, mas tu tem divisa, você tem mais divisa que... Oi? E tem outro? Isso aí é... E agora? Como é que é? Miguelzinhozinho. A gente vai ter que arrumar um tratamento para isso. Oi? Miguel Mia? Não, aí é demais da conta. Então fica aí registrado para os irmãos. E a última convocação que também está no boletim é o Congresso da Bíblia, que acontecerá nos dias 5 a 7 de abril. E é um congresso que acontecerá subsidiado pela Primeira Igreja Batista em Cabo Frio e com o apoio da Associação Batista Litorânea Fluminense e o Seminário Ministerial Batista Litorâneo. E o congresso terá como seu preletor principal o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista em Itacuruçá, um homem profundo conhecedor da Bíblia. E ele não foi meu professor, como disse hoje de manhã. Eu entrei para o seminário em 89 e ele já tinha saído do seminário, né? Mas foi professor do seminário por um longo tempo, doutor em filosofia e especialista em Bíblia. Os irmãos ganharão muito se participarem deste seminário. Será online e a inscrição é gratuita. Então quem quiser pode fazer. Eu fiquei de colocar o link da inscrição no grupo da igreja. Farei isso e os irmãos já podem ir fazendo as suas inscrições, ok? Esses são os recados que eu tenho que dar. E eu vou passar a palavra para quem? Parece que a Hilda tem uma programação. Irmã Hilda, não vai ter não? Ok. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos primeiro entregar esse culto ao Senhor, vamos ter o nosso momento de culto, de adoração a Deus, vamos cantar 12 louvores e depois eu passo a palavra para a nossa coordenadora de missões, nossa promotora de missões, e logo a seguir a gente dá continuidade à programação. Então curva a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus.
Pai querido e amado, nós agradecemos ao Senhor por esta noite. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar na casa do Senhor, entre irmãos, celebrando a salvação, celebrando a presença do Senhor sobre nós. Isso nos dá muita alegria, produz, Senhor, no nosso coração uma expectativa muito grande, aquilo que o Senhor Deus já tem reservado para nós neste momento de culto. Ó Senhor Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Se tem alguma coisa na nossa mente, no nosso coração, que te entristece, que não é agradável aos teus olhos, Senhor, sonda o nosso coração, traz-nos a lembrança, traz-nos a reflexão, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, para que não haja qualquer impedimento entre nós e Ti, para que possamos ser aceitos, o nosso culto suba ao Senhor como um incenso queimado em cheiro suave, e o Senhor se agrade de cada um de nós. Ó Deus querido, abençoe alguns que porventura estão ou estarão conosco nesta noite, que precisam tanto ouvir do Evangelho, ouvir do Senhor Jesus Cristo, alguns que precisam de salvação. Tem misericórdia, salva vidas nesta noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Alguém que porventura não se precisa de reconciliação, afastou-se de igreja, que seja esse momento, momento de reconciliação também, Senhor Deus. Enfim, recebe nossas expressões de amor, de alegria na Tua presença, e vai falando ao nosso coração. Oramos desde já agradecidos por tudo, e no nome de Jesus é que oramos. Amém, amém, Senhor Deus. Vamos louvar a Deus, meus irmãos. Quero já convocar os irmãos do Ministério de Louvor para que tomem o seu lugar. Os irmãos estão felizes nesta noite? Os irmãos estão felizes? Então, alguns irmãos nem mostraram um sorriso agradável. Gostaria de ver dentes nesta noite. Posso ver seu dente? Alguns mostraram, outros continuam com a boca fechada. Claro, naturalmente, você ao longo do culto vai poder sorrir e se alegrar na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, adorar ao nosso Deus. De pé, você libera o seu diafragma e cumprimente o irmão que está aí ao seu lado mais uma vez e diga: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem está atrás de você, compartilhe a bênção do Senhor na vida de quem está aí atrás de você. Vamos louvar ao nosso Deus. Oi, cara, som. Oi, vou dar som. Ei, tá bom. Precisa dar o hino? Ei, chegou som. Som. Ei, tá bom, só não mexer agora. Vamos lá. Vamos colocar aí, filho. Coloca a letra aí, o hino. Posso ouvir os passos do meu Deus, posso escutar seu coração. Na minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço,
através de você faz toda a diferença. Vamos cantar És Tu? Senhor é o único motivo do nosso louvor, da nossa adoração, é o motivo pelo qual estamos aqui nessa noite, amém? Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e que estamos aqui prestando um culto verdadeiro ao nosso Deus. Única razão da minha adoração,
Boa noite, igreja. Boa noite. Mais uma vez é um privilégio estar aqui com vocês. Eu tenho um anúncio a comunicar. Sábado agora nós estávamos esperando a nossa festa das nações. Só que por conta do almoço que nós tivemos agora no domingo pela manhã, ficou muito próximo e decidimos remarcar essa festa que teria agora no dia 16 para o dia 23 de março, no próximo sábado, às 7 horas. Então, dia 16 agora, nós não vamos ter a nossa festa das nações. Tá bom? Só dia 23. Eu vou chamar... Cadê? A tia Thaís, porque... Cadê a tia Thaís? Aqui. Porque teremos uma programação nesse dia. Então, assim, vocês que iriam pra festa... A gente aproveita, né? Boa noite, irmãos. Boa noite. Como todos sabem, né, eu sou promotora da nossa igreja no projeto Ação Resgate, Ação Team. E nesse próximo sábado, dia 16, vai acontecer um culto do Ação Team aqui na igreja de São Jacinto. Então, papai e mamãe, me libera aí as crianças, adolescentes, jovens, tá? Vocês podem ir também, tá? Para estar conhecendo os pais. E nós vamos combinar aqui na igreja às 6 horas, tá bom? Às 18 horas aqui na igreja. Nós vamos de ônibus, tá? R$1,50 agora a ida e R$1,50 volta. A prefeitura aí facilitando pra gente. Então, vamos estar lá, tá? Todos reunidos em adoração ao nosso Deus, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Cultuação Team. Tá bom? Obrigada. Gente, então dia 16 não teremos a festa das nações, mas teremos o culto da Ação Team às 6 horas aqui na igreja. Mais um anúncio para os irmãos. Se vocês estão com uma fominha, assim, sentindo uma fominha durante o culto, nós temos a nossa cantina missionária. É pizza, né? Pizza, nós temos doce também das crianças. As crianças aí arrasando, vendendo os doces delas. Então, assim, gente, quem quiser aí sentir uma fominha durante o culto, pode procurar, que elas vão ficar ali atrás. Ali atrás, aí você já garante lá o seu lanchinho da noite. Na frente. Obrigada. Na frente. Ah, você já colocou? Bom, gente, deu só ali um probleminha, mas vamos lá. Eu vou estar falando do nosso tema. Eu acho que pra frente não sabe que eu consigo colocar ali, porque ela está colocando o vídeo. Mas estamos aqui na frente da nossa palhinha, tá bom? O tema é: no poder do Espírito Santo, vamos completar a missão. Oi? No poder do Espírito. Obrigada, gente. Acho que o almoço, sabe? Aquela correria. Estão melhor que eu. Obrigada. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Vamos falar juntos? No poder do Espírito, vamos completar a missão. A divisa se encontra em Atos 1:8. Vocês sabem o que eu vou colocar aqui? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas quem quiser sabe o versículo falar comigo, tá bom? Já seria uma ajuda para mim. Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Essa é a nossa divisa, esse é o nosso tema. Somente pelo poder do Espírito Santo que nós vamos conseguir completar a nossa missão. Bom, vamos lá. Som. Tá indo o som aí? Vocês estão escutando? Show? Vou chamar agora o Ministério de Louvor para a gente poder cantar a nossa música do mês de missões. Ok. Esse momento também os irmãos que estiverem preparados para cultuar o Senhor com dízimos e ofertas, oferta missionária, seu dízimo, é o momento agora para isso, tá bom? Vamos ficar de pé, igreja, a gente cantar esse louvor. Eu sei que a igreja está aprendendo e
Vamos cantar juntos de pé. Continuar adorando o nosso Deus. Eu te agradeço, Deus. O Senhor se lembrou de nós, nos aproximamos do Senhor, por isso nós estamos aqui nessa noite.
I saw my brother, he is reading a yellow book. So one day when he was out, I sneaked to his book to see what book he's reading every day. And I saw it's written the Gospel of Jesus Christ. It was the first time in my life I was seeing the Word of God in my own language. É necessário que a palavra de Deus seja disseminada para todos os povos e nações. A função da igreja é levar e espalhar essa palavra em tempo e fora de tempo, pregando, ensinando e principalmente distribuindo a palavra de Deus para todos os povos. Esse é um investimento no reino de Deus e nenhuma escritura das palavras de Deus voltará vazia sem que antes ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a determinou. Então, diante disso, invista na obra, invista no reino, mande Bíblia para os povos não alcançados. O motivo de estar aqui é nobre, é importante. Bíblia, Palavra de Deus, a importância de Bíblia para os povos, esse projeto da nossa Junta de Missões Mundiais. E eu quero convidar os meus amigos pastores, convidar as nossas igrejas, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Palavra do Pai. Venham junto com a gente. Deus abençoe vocês. So the first thing was, even though it was the first time I was reading, but it was like a familiar voice for my soul. And the second thing was very interesting for me. I was seeing God as a father in that book. A Bíblia eu acho que é fundamental. Para mim, eu creio que não é nenhum mistério que está fazendo as pessoas se virem a Cristo ou converterem, mas é a palavra de Deus que está transformando. É a importância da palavra de Deus que está trazendo os muçulmanos a Cristo. Lembre que 12 pessoas, 12 apóstolos transformaram o mundo. Então imagina o impacto de uma Bíblia, um Novo Testamento mandado para um país fechado, nesse caso o Irã. Famílias vieram a Cristo. Então é muito importante a palavra de Deus. The way our church grows is through the Bible, main things. Why? Because people of Iran, they are really thirsty for the gospel. Especially after the Islamic Revolution, the Bible Society, which was printing all the Bibles, shut down in Iran. So no bookstore is allowed to bring any Bible. That's why people actually, they are more curious, they are more thirsty to see why it is forbidden. It's like our enemies, they know the power of the gospel of Jesus Christ, that's why they cannot, they don't need people to sail in, and that's why people, they are more interested to have it. So in our churches in Iran, evangelism and giving Bible to one person one day is somehow the lifestyle of every Christian member in the society. E eu quero, de forma geral, convocar a força dos batistas brasileiros para que nós possamos abençoar as nações que ainda não têm essa palavra no seu idioma, para que possam contribuir com afinco, para que possam investir nesse trabalho. Bíblia para todos os povos. Jesus, o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne. Nós precisamos levar essa palavra a todos os povos. Nós contamos com a sua oferta, nós contamos com as suas orações. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. No vídeo foi falado que no Irã foi proibido a venda e a impressão da Bíblia. Então, eles não podiam mais imprimir a palavra de Deus e muito menos vender a palavra de Deus. E as pessoas ficavam curiosas, por que esse livro foi proibido de ser vendido? Por que esse livro foi proibido de ser impresso? Qual o poder que esse livro tem de mudar uma geração, de mudar um país? Uma frase que o missionário Fatih falou que me mais impactou assim durante o vídeo foi: o povo do Irã está com sede pelo Evangelho. Vou fazer um convite para os irmãos. Levantem a Bíblia de vocês, por favor. Vocês conseguem entender o que está aqui, né, na sua linguagem. Pode abaixar, gente. Muito obrigada. O que acontece? Nós podemos andar para lá e para cá com a Bíblia debaixo do braço.
Nós podemos levantar de manhã, abrir a nossa palavra de Deus, ter contato com o Evangelho e ali receber aquilo que Deus quer falar conosco. Mas aquele lugar, tantos outros não podem. Sabe, essa dádiva que às vezes a gente deixa ali na estante, meses e mais meses. O povo do Irã está com sede dessa palavra aqui. E esse projeto, a Bíblia para Todos os Povos, que traduz a palavra de Deus na linguagem deles, é um projeto tão abençoador. Porque, sabe, eles deram saúde, eles deram educação, mas o Evangelho precisa ser proclamado também. A palavra de Deus precisa ser anunciada. Porque vocês conseguem perceber o tamanho do poder que a palavra do Senhor pode fazer na vida de uma pessoa? Em 2 Timóteo 2,10 diz assim: Timóteo 2,10 ou 1 Timóteo 2,10? Estou sem óculos, tentando achar as letrinhas aqui. Ah, obrigada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Palavras de Paulo a Timóteo. O mais louco disso tudo é que antes de Paulo ser proclamador da palavra do Evangelho de Deus, ele era perseguidor. Ele perseguia aquelas pessoas que proclamavam que Jesus Cristo era Filho de Deus. E quando ele teve um encontro com Jesus e viu de fato que Jesus era o Filho de Deus, ele passou de perseguidor para proclamador do Evangelho. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Esse é o poder que o nosso Deus tem, de tirar o homem do seu pecado, da sua moralidade e transformar numa nova vida. Antes, um homem que perseguia, matava cristãos por falarem de Jesus, cristãos por falarem que Jesus era o Filho de Deus. Hoje ele falava, escrevia cartas para Timóteo e para tantas outras igrejas, proclamando que Jesus era o Filho de Deus, que Timóteo tinha que guardar as palavras do Senhor. A palavra de Deus muda as nossas vidas. A palavra de Deus nos restaura, nos edifica. Sabe, a gente tem a dádiva de acordar pela manhã assim, eu estou tão cansada com as coisas que me aconteceu. Vai lá em Salmo 23, um salmo tão lindo. Se depara com o Evangelho, se depara com a mensagem que Deus tem conosco. E aí com o Espírito Santo ele vai clareando para que possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. E temos um renovo na nossa alma. A paz que excede todo entendimento que eu falei domingo passado, eles não têm. O Irã está com sede do Evangelho. Pessoas estão com sede e com fome da palavra de Deus. E as campanhas que fazemos, os almoços, é para ir levar o Evangelho. Para que as pessoas consigam ter a tradução da Bíblia nas suas mãos. Para que elas consigam abrir e entender o que está escrito na língua delas. Porque além de não ter a tradução delas, elas não têm a Bíblia. Então nem inglês, nada, não tem. E através desse projeto eles vão lá, imprimem o Novo Testamento, levam para o Irã e aí eles vão divulgando a palavra. O Farshid, ele foi um missionário autóctono, que é um missionário que sai da sua, quando ele recebe no Evangelho, ele começa a entender e ele volta para a sua terra para proclamar o Evangelho, na linguagem dele, para os povos dele. E o Farshid foi um exemplo disso. Ele voltou para o Irã e nisso que ele começou a proclamar o Evangelho, ele foi preso, ficou preso durante 1 ano, na solitária, por proclamar o Evangelho, mas ele retornou novamente, continuou pregando, continuou proclamando as boas novas, porque, irmãos, um livro como esse, que tem o poder de restaurar, não pode ficar somente na nossa estante, não pode ficar somente aberto no Salmos 23 ali, e de mês em mês a gente olha, tira um pouquinho da poeira. Um livro como esse tem que ser proclamado, porque não é apenas um livro, é a palavra do Senhor. Amém? Tem outra coisinha para falar com vocês. Eu sei que vocês estão vendo essa camisa tão maravilhosa, né, na cor rosa. Então, irmãos, o valor dessa camisa também é investido para essa obra. Quem quiser também só ter a camisa da campanha, pode me procurar, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, que a gente vai fazer um pedido para que os irmãos tenham também nas suas mãos a camisa de missões, tem na cor preta, amarelo, azul, o que vocês preferirem tem. E eu sei que é chegada a hora que vocês estão tanto esperando, que é o momento do alvo. Vou chamar a Bia. David, pode ficar aí na bateria, David? Só para dar aquele suspense.
Aquele que a gente tanto gosta, né, gente? Eu sei que vocês gostam também. O que acontece? Nós tivemos almoço hoje no bazar e foi me passado o valor. A Bia vai colocar pra gente ali quanto nós alcançamos. Coloca ali, Bia. R$1, Bia? Ah, não, Bia. Só R$1. O que vocês acham, gente? Aumenta um pouquinho? Aumenta, né? 15. Gente, será aí? Ela aumenta ou não? Aumenta? Gente, mais forte. Aumenta ou não? 150? Aumenta ou não? Mas o organismo. Ih, a gente pode aumentar ou não? Com o almoço, com o bazar, nós alcançamos R$1.500. Glória a Deus. Igreja, eu sou muito grata a Deus por estar numa igreja que pulsa por missões. Ai, gente, se chorar aqui no dia. Eu estou chorando, gente. Mas eu agradeço muito a Deus por ter vocês com a gente. Por estar com a gente de manhã, agradecendo. Ai, meu Deus. A equipe que estava com a gente de manhã, fazendo ali o almoço, a gente estava desde sábado, ficando as coisas, fazendo, correndo, uma correria danada. E antes de subir aqui, estava dando um pouquinho errado, porque o vídeo não estava entrando, eu estava desesperada. E aí Bia segurou minha mão, as meninas seguraram minha mão, o Nicolas também. E Bia falou, às vezes, amiga, as coisas não acontecem do nosso jeito, mas acontecem da maneira que Deus quer, irmãos. A forma que Deus quer é tão boa, que os planos dele, sabe, às vezes a gente planeja as coisas, faz tantos planos, tantos sonhos, mas aí vem os planos de Deus, vem os sonhos de Deus, e graças a Deus que a vontade dele é feita na nossa vida e não a nossa, amém? Então, realmente, gente, eu agradeço muito a vocês por estarem comigo nessa campanha e por fazer isso aqui valer a pena, isso aqui ser real. E no poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, pastor. Vou pedir para o pastor que esteja orando em prol da campanha, em prol desse projeto da Bíblia para todos os povos. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos servir ao Teu reino e podermos ver o fruto do nosso trabalho. O Senhor sabe do nosso coração. Peço ao Senhor, continue inspirando, iluminando a mente da Débora, nossa seminarista e a coordenadora deste ministério tão importante para a nossa igreja, a sua equipe. O Senhor continue dando a motivação e a boa disposição para fazer a obra do Senhor. Abençoe a tua igreja, Senhor Deus. Tu sabes das nossas dificuldades financeiras, da nossa luta do cotidiano, mas nós amamos tanto o teu reino que fazemos todo o esforço para ver o evangelho do Senhor alcançando pessoas que precisam tanto de Jesus Cristo, precisam de libertação, precisam de salvação. Então, ó Deus, abençoa-nos para que possamos nos encajar e continuar fazendo a obra do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na nossa igreja, mas a nossa expectativa é maior, Senhor Deus. Por isso nos colocamos nas tuas mãos, para que a gente consiga superar todas as dificuldades, todas as situações e alcançar o alvo e superar o alvo que está diante de nós. Oramos, Deus, e agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Teremos culto infantil? Vamos, então, todas as crianças de 4 a 11 anos, venham, vamos orar com vocês, orar por vocês, para que Deus continue falando ao coração, o seu coraçãozinho. Crianças de 4 a 11 anos. Esse momento é muito importante para a nossa igreja, meus irmãos. Nós contamos com
irmãos que têm trabalhado para a evangelização das nossas crianças. E muitos dos jovens que vocês veem aqui na frente, é porque a igreja investiu. A Débora é fruto desse trabalho, desse investimento em ministério infantil. Não é tão bom a gente ver o empenho, o trabalho, a dedicação da igreja trazendo as nossas crianças a Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, nós colocamos nas tuas mãos as nossas crianças, para que o Senhor continue lhes dando entendimento a respeito do teu amor, do evangelho, da graça salvadora, que o Senhor possa estar falando ao seu coraçãozinho agora, cada uma das nossas crianças. Peço ao Senhor também pela tua igreja aqui reunida, teus filhos que também vêm para ouvir uma mensagem própria para a sua idade. Ó Deus, que o Senhor tenha toda a liberdade para falar ao nosso coração. Nós temos necessidade de Ti, queremos ouvir a palavra do Senhor e queremos que o Espírito Santo possa estar abrindo o nosso entendimento, a nossa mente, para concebermos as verdades e as realidades do mundo espiritual, do céu. Então eu suplico ao Senhor que abençoe cada pessoa que está aqui neste lugar também, cada moço, moça, senhor, senhora, homem, mulher, enfim, a graça do Senhor seja derramada sobre cada vida. Oramos agradecidos por tudo e no nome de Jesus, o nosso Salvador eterno, é que oramos. Amém. Vamos lá, crianças. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 5, os versículos 16 a 25, e é o texto básico para a mensagem de Deus ao nosso coração nesta noite. O tema da mensagem, um tema muito simples, e eu preciso fazer a fundamentação bíblica, teológica e a mensagem de Deus para o nosso coração neste momento. Jesus salva porque Ele é Deus. Jesus salva porque é Deus. Esse é o tema da mensagem. João capítulo 5, os versículos 16 a 25. A versão que os irmãos têm diante de si é Almeida, Revista e Atualizada. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Amém.
Jesus salva porque é Deus. Esse texto aqui para nós é extremamente importante, na finalidade de nos levarmos a enxergar um homem de carne e osso, que tinha cabelo, no seu corpo, todos os órgãos que nós temos ele tinha: coração, pulmão, estômago, intestino, corria sangue nas suas veias, e ele está diante de um grupo de pessoas e está dizendo: eu sou Deus. Então, sob essa perspectiva meramente natural e humana, isso é um escândalo, isso é um escárnio, é produzir naqueles que estão lhe ouvindo um sentimento de desprezo muito grande. E ele está dizendo isso não para pessoas simplesmente secularizadas, ele está falando isso para líderes religiosos, para rabinos, doutores da lei, gente que paginava a escritura para lá e para cá e fundamentou uma religião rígida, uma religião cheia de formalidades. O discurso de um rabino era como se ele fosse a própria representação de Deus sobre a face da terra. E aí esses homens que são pautados nas letras antigas e tantos outros livros que consideravam livros importantíssimos para fundamentar a sua fé, vão ouvir um homem simples que nasceu em Belém, foi criado na Galileia, um lugar que não representava nem politicamente, nem socialmente nada para a autarquia dos judeus, um homem que não estudou nas universidades, nem aos pés de Gamaliel, nem aos pés dos grandes rabinos da sua época. Ele se levanta e diz: eu sou Deus. Então, esse discurso aqui, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Que tremendo desafio para a nossa mente, para a nossa fé. Acreditar em Jesus Cristo 2000 anos depois de ele ter sido morto, crucificado, ressuscitado dentre os mortos, para a gente já veio o prato feito. Tem de tudo no prato, não é? Então, de certa forma, para a gente é mais fácil assimilar todo este quadro que foi se desenvolvendo paulatinamente. Mas e para aqueles ali que estão enxergando parcialmente? Mas eu não estou fazendo aqui tipo aquele papel, me permitam a expressão, advogado do diabo. Já ouviram esse termo, né? É querer defender aqueles que estão pensando mal, pensando errado. Não, o que chama muito a atenção aqui é que esses que estão defendendo o rigor da religião e defendendo de forma muito vigorosa, eles estão defendendo uma religião nesses termos, mas a sua forma de expressar a religiosidade deles, no íntimo, era toda corrompida. Eles não viviam o que eles praticavam, queriam apenas a religião de vitrine, a religião de estampa. Eles não viviam o que eles estavam pregando. Mas aqui, meus irmãos, o nosso objetivo é olhar para Jesus como Deus, porque olhando para Jesus como Deus, nós então estaremos alimentando nossas convicções a respeito da tão grande salvação com a qual Ele nos salva. O objetivo aqui para os que são crentes é saírem ainda mais glorificando a Deus com a firme convicção de que são salvos e de fato por serem salvos têm a vida eterna que Ele está garantido. Para aqueles que porventura têm dúvida, olhando para Jesus, Deus conosco, possam estar saneando todas as suas dúvidas e recebendo de Deus a graça salvadora. Olhar para Jesus como 100% homem é importante para nós? É, porque quem morreu naquela
cruz foi um homem como nós, mas olhar para Jesus 100% Deus também é extremamente importante. Dentro da década de 80 existiu uma revista que não era de ordem teológica, era de ordem reflexiva, tinha alguma coisa de teologia, era chamada Ultimato. Não sei se alguns irmãos aqui já chegaram a ter contato ou já ouviram falar da revista Ultimato. E era uma literatura bastante interessante, porque vinha trazendo alguns confrontamentos a respeito da fé. E numa versão da revista Ultimato vinha escrito assim, o tema da capa: Deus é imatável. E a discussão no decorrer da revista era justamente a respeito da divindade de Jesus. Quem morreu na cruz foi o homem Jesus ou o Deus Jesus? Então, no final lá da revista, vinha o X da questão: Jesus como Deus está levando para o santuário eterno o peso da nossa culpa, da culpa de todo o nosso pecado. Então ele está abandonando este corpo mortal e humano e levando para Deus aquilo que é o mais importante para nós, que é o sacrifício remidor, o sacrifício redentivo de cada ser humano que depositar fé e reconhecer a importância da sua morte na cruz. Ele foi fundamental e foi a grande sacada, é importantíssimo para entender por que Jesus, Deus homem, está indo para a cruz. Está dando para perceber? Mistério. A gente às vezes ouve muito essa palavra mistério nos meios pentecostais. Então esse negócio de mistério é um negócio que tem uma coisa mais mística. Daqui a pouco nós vamos lidar com um texto que fala a respeito de certas coisas que são mistério e continuarão sendo mistério para nós, porque não diz respeito a nós. O que diz respeito a nós é isso aqui que Jesus está dizendo de si mesmo. Então, nós estamos diante do texto de João, no capítulo 5, versículos 16 a 25, onde Jesus solenemente está dizendo: eu sou Deus, e devemos acreditar nele. Ele está afirmando isso com todas as letras. Em nenhum momento Jesus negou a sua divindade, em nenhum momento nas suas relações com os homens. Então, aqui eu quero, em primeiro lugar, focar esta divindade de Jesus, conforme a teologia cristã entende, né? A palavra grega em teologia que define a natureza de Jesus Cristo como sendo a mesma de Deus, a natureza dele é homousios, uma palavra grega, H-O-M-O-U-S-U-S, e esta palavra vem a significar da mesma natureza e ou da mesma essência. Jesus tem a mesma essência do Deus Pai. Um certo teólogo, para referir-se à ideia de essência, para ilustrar e ajudar aqueles que porventura tinham dificuldade de entender isso aí, e a intenção não era estar apenas convencendo, era o suficiente para que alguns conseguissem aproximar-se da ideia. Ele pegou 3 vidros diferentes, e pegou um vidro feito de barro, todo de barro, e ele pegou um outro vidro, um receptáculo, né, amigo? Receptáculo. Um de todo de barro, e pegou um outro de vidro, aí sim de vidro, e pegou um outro de metal. E esses receptáculos tinham cada um tamanho diferente, e cabiam volumes diferentes, e encheu de água todos esses receptáculos. E perguntou àqueles que estavam ouvindo: o que tem aí? Qual é o conteúdo desses receptáculos? E eles foram dizendo: é água. Tirei a água da mesma fonte? Sim, da mesma fonte. Então o fato de cada receptáculo ser diferente na sua forma de apresentação mudou a sua essência? Não, não mudou. É a forma como Deus se apresenta para nós. A pessoa de Deus é apresentada como o Deus Pai, pessoa de Deus como representada o Deus Filho, a pessoa de Deus como representada o Deus Espírito Santo. Ora, se a essência é a mesma, o Deus Pai é maior que o Deus Filho, o Deus Filho é maior que o Deus Espírito Santo, o Deus Espírito Santo é maior
Então, Deus é um ser pessoal, perfeitamente bom e que se revela a tudo o que Ele criou em 3 pessoas: o Pai, o Criador e sustentador de todas as coisas; o Filho, o executor de todos os propósitos eternos de Deus; e o Espírito Santo, que vai trabalhando e levando todas as coisas, convertindo para os propósitos eternos de Deus. É uma cooperação divina o processo. Então Jesus sabe qual é o seu papel aqui. Por isso que Ele está diante daqueles que estão ouvindo e dizendo: nós somos um. O que Ele faz, eu sei. O que eu faço, Ele faz. Ele está lá e eu estou aqui. Mas existe uma comunhão, uma relação, uma simbiose tão muito bem estabelecida e perfeita, tão perfeita, que vocês não conseguem entender. Então, aqui Jesus está falando a respeito da sua natureza. Ele é Deus conosco. E aí vem uma outra expressão muito utilizada nos evangelhos, que é Jesus, o Filho de Deus. Então, onde é que encaixa essa ideia de Filho de Deus? Jesus não está se apresentando como filho de Abraão. Nenhum momento Jesus se apresenta nos evangelhos dizendo: eu sou filho de Abraão. Não, nós ouvimos Ele referindo-se a si mesmo como Filho de Deus. Então esse termo filho aqui se refere a uma concepção humana, ou uma concepção, ele concebido como um ser humano e pelo próprio Deus Espírito Santo, como nós lemos no Evangelho. Então nós cremos em um único Deus vivo e verdadeiro. Nós cremos que Deus se revela em 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós recebemos essa disposição do Criador e sustentador de todas as coisas pela fé. E a fé em quê? A fé nas Escrituras. Viram aqui a nossa promotora de missões falando a respeito de um livro. É um livro comum. O que nós entendemos a respeito das Escrituras Sagradas? Como nós entendemos? O que nós aprendemos? A Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. É a nossa regra de fé e ordem. A Bíblia é Deus que fala conosco. Para que cheguemos a Deus, nós precisamos ler, ouvir, receber no coração e crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós recebemos essa disposição de crer nas Escrituras Sagradas, porque são elas o testemunho dos apóstolos. Vemos aqui que nós não temos a responsabilidade e nem a competência ou qualquer fórmula para descrever o mistério da essência da natureza divina. Que mente humana, que capacidade humana seria capaz de destrinchar a pessoa de Deus? Nenhuma. Como disse Deuteronômio capítulo 29, o versículo 9, que eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Tem aí, Débora? Colocou o menino lá. Olha aí. Guardai, pois, as palavras dessa aliança, capítulo 29, versículo 29, não é assim não, 29 e 29, Deuteronômio 29, 29. Eu faço questão que os irmãos leiam comigo, porque esse texto é importante agora, no trabalho aqui, importante. Vocês querem ler comigo? Vamos ler juntos? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Os irmãos percebem aqui que desde os tempos antigos nós já somos exortados a entender que as nossas concepções a respeito da pessoa de Deus, é isso que Ele revela nas Escrituras Sagradas, nem mais e nem menos. O que passar disso é conjectura, é produto da nossa criatividade. Então o que Deus quer revelar de si, da sua pessoa, do seu caráter,
caráter e dos seus propósitos eternos? Está nas Escrituras, está aqui. Ah, mas Deus poderia falar um pouquinho mais de si. Não, Ele é perfeito, Ele falou o que tinha que ser falado. Então Jesus, quando está se apresentando diante de Deus, olha, o que nós devemos ver e entender? Olha, claro, naturalmente nós temos ferramentas hoje para nos ajudar a nos aproximarmos ao máximo do ministério de Jesus enquanto Ele esteve sobre a face desta terra. E uma das ferramentas é chamada hermenêutica. O trabalho da hermenêutica é tirar você aqui. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é 10 de março, né? O trabalho da hermenêutica é tirar você daqui, deste lugar, no dia 10 de março e te atravessar no tempo e te colocar lá naquele ambiente, naquele lugar, e você conseguir contemplar a pessoa de Jesus no meio de aqueles que estão ouvindo ele discursando e as pessoas ouvindo e interpelando, alguns acreditando, outros não, mas o bojo daquele momento ali também é importante. O que ele fazia para levar a todos aqueles que estavam ouvindo e concordarem, ou pelo menos tem que admitir, você pode não aceitar, mas vai ter que admitir o argumento. Eles tiveram tremenda dificuldade em ver Jesus curando, Jesus ensinando como ensinava, Jesus expulsando demônios, e o único argumento que eles tinham é: ele expulsa demônio por Beelzebul. A única coisa que eles tinham que falar a respeito daquele negócio que era da ordem do sobrenatural, do que fugia àquilo que era do comum, do palpável. Ele tem demônio, isso é suficiente? Ora, então no argumento dele eu penso que Jesus naquela situação ele até ria, mas era um riso de duas naturezas. Primeiro, o riso de tristeza. Pode alguém rir de tristeza? Pode. A psicanálise diz que algumas pessoas vivem um estado de crise existencial tão profunda que ela está rindo, mas por dentro seu coração está desesperado, está triste. Há pessoas que sorriem por fora, mas por dentro o seu coração está cheio de raiva diante da circunstância. Então Jesus sorrindo de tristeza, porque o argumento do povo era um argumento de pessoas cegas, que não conseguiam entender aquela natureza, a natureza maravilhosa e extraordinária do Deus eterno, agora se identificando com a natureza humana, e ali, palpável, perceptível. Eles podiam tocar em Jesus. Percebem isso? O trabalho da hermenêutica é levar você a olhar Jesus neste cenário, nessa situação. Então, lá em Hebreus, no capítulo 1, os versículos 1 a 3, vai referir-se a ele como o esplendor da glória de Deus aqui entre nós, perceptível, palpável. Esse é o Jesus do tempo, o Jesus da história. Que privilégio! Nós não tivemos. E agora a gente tem que, uma vez que contemplamos o Senhor nessas condições, agora tem que dar um salto histórico, sair de lá, daquele momento, e voltar aqui para o dia 10 de março, e você está atento a isso que temos diante de nós. Então, a reação do mundo, esse é o destaque que eu quero fazer agora. Jesus está afirmando que ele e o Pai são um, no sentido da sua natureza divina e da harmonia em que eles se encontram para a realização de todo o propósito eterno. Então a reação do mundo sempre será, e é de total reprovação do que Jesus está afirmando. O mundo sempre se posicionará dessa forma. Por quê? Porque é o mundo. E como é que o mundo é compreendido e afirmado por Deus? O mundo jaz no maligno. O mundo pertence a Satanás. O mundo é do diabo. Então o mundo nessas qualidades sempre fará oposição a tudo que é de Deus e é por Deus. Então a reação do mundo é de total reprovação do que Jesus está fazendo e afirmando. O mundo não admite que um homem possa reivindicar prerrogativas de divindade. O mundo está mergulhado e imergido em uma realidade de depravação total. Então não pode conceber realidades espirituais, porque elas são de ordem celestial. É outro nível, é outro patamar.
sermão da manhã, não sei se alguns se lembram aqui, focava a ideia, qual era a ideia principal? A temática do sermão da manhã. Quem se lembra? Lembra? Que o crente, ou que aqueles que porventura estão integrados na igreja, precisam ser sempre encorajados a não abandonar a Deus, não abandonar a sua fé, não abandonar a sua igreja. Lembraram? Aí, né? Por que que o crente tem que sempre ser exortado a estar mantendo-se firme com os olhos fixos em Jesus? Porque ele veio do mundo, porque ele veio do pecado, ele veio de uma natureza corrompida, ele estava totalmente depravado, e agora, por conta do ouvir e do aceitar o Evangelho, então ele está se permitindo entrar, ser mergulhado, imergido num universo totalmente diferente. Por isso, irmãos, que igreja precisa ser esse ambiente ninho de amor, tem que ser um lugar onde pessoas percebam: aqui é diferente. Ora, a pessoa que vem do mundo, que vem do pecado, ela vem cheia de espinhos, ela vem cheia de sujeira, vem cheio de marcas do pecado, entrou aqui, precisa ser tratada. Exortação no Senhor, no Espírito Santo, é para ajudar pessoas a melhorarem. Então, se porventura o indivíduo entra em uma igreja e é tratado por Deus, tem que ser tratado por Deus, o processo é o que? É a santificação. Se ele estava em uma condição no dia seguinte, ele vai sempre experimentar coisas maiores e melhores da parte de Deus. Seguir a santificação e a paz com todos, porque sem ela ninguém poderá ver a Deus. Por outro lado, e aquele que porventura entrou na igreja, passa um determinado período e daqui a pouco vai embora. Por que vai? Por que foi? Porque na verdade a sua experiência de conversão foi apenas uma experiência que pode ser da ordem emocional, que pode ser da ordem psicológica, que pode ser da ordem circunstancial, um aperto tremendo. E hoje a maioria das pessoas que tem buscado algumas igrejas evangélicas é porque estão passando problema de saúde, ou problema financeiro, ou problema conjugal, problema de família, e aí corre para a igreja para ver se porventura ele não conseguiu resolver os seus problemas com dessa situação, ele vai lá, se existe um Deus, eu vou lá buscar nele a resolução desses problemas. Agora, Deus, ele está se revelando em Cristo para isso, para essas coisas? Não! O projeto de Deus é infinitamente maior. Deus vai muito mais além. O Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para levar o homem pecador à vida eterna, a receber salvação, o perdão dos seus pecados. É isso. O indivíduo que porventura entrou e daqui a pouco está abandonando o Evangelho, na verdade ele nunca se converteu. Ou seja, os resquícios do pecado, do passado, ainda estão lá dentro. Só que por conta desse ambiente, igual um guarda-chuva. Imagina o seguinte: lá em casa tem um guarda-chuva, esse não é guarda-chuva, guarda-sol, sabe esse de grandão que a gente leva para a praia, né? E aí, imagina o seguinte: sol de 40 graus, você está na praia, ficou aquele guarda-chuva, e entra eu e a Cristina debaixo dele, eu estou vendo que tem alguém ali comigo, alguém ali que está sofrendo com aquele calorão, e aí a gente estende o guarda-chuvão para que eles possam entrar. Venha, entra aqui nessa sombra. E aí o indivíduo entrou na sombra do guarda-chuva. E bem, o que aconteceu? Primeiro, ele foi protegido do sol. Então ele foi protegido do sol do mesmo jeito que eu estou protegido do sol. Então ele está sendo abençoado, está sendo bem tratado, não é? Aí daqui a pouco ele está querendo, chega desse sol que eu vim aqui para me bronzear, então eu quero sair desse guarda-chuva aqui. O que ele vai fazer? Obrigado por esse sol, mas eu quero ficar, obrigado por essa sombra, mas eu quero ficar no sol. Então o guarda-chuva pertence a quem? Pertence a mim e a Cristina, aquele guarda-chuva grandão. E tem gente que entra debaixo, e tem gente que é abençoado, mas daqui a pouco ele cansa, ele vai embora. É assim na vida de muita gente que entra na igreja e depois sai. Muita gente que até é criado dentro da igreja, daqui a pouco sai. Ele não quer mais a sombra,
Negócio de sombrinha, água fresca, já deu. Agora eu quero o calor, eu quero o sol. Então, quem se converteu verdadeiramente já ganhou o seu próprio guarda-chuva. Não vai sair debaixo dele de jeito nenhum, porque ele sabe a diferença agora do bem e do mal. Ele conhece o céu, ele conhece o inferno, ele conheceu a Jesus, mudou tudo na sua história. Por isso alguns de vocês, até quando tiverem velhinhos, mas muito velhinhos, mesmo andando de pegar, ela falou: eu vivi esse tempo todo na presença de Jesus e vai ser até a hora que eu morrer. Eu nunca vou abandonar Jesus. Sabe por que você não vai mesmo abandonar Jesus? Porque você se converteu de verdade. Agora, e alguns de vocês possivelmente virarão as costas? Porque ao longo desses 20 anos de ministério eu vi muita gente que caminhava e muita gente que saiu e que estão no mundo. A gente ora, né, pedindo: Deus, tem misericórdia, traz de volta, Senhor, tem misericórdia. E só Deus sabe, mas na hora da decisão nem Deus se mete. Deus sabe, Deus cria as situações, mas na hora de tomada de decisão, nem Deus se mete na decisão que você vai tomar. É por isso que Ele te fez com a capacidade de liberdade de decisão. Isso chama-se livre-arbítrio, é você quem decide. Então Deus já definiu o destino de todo mundo, já definiu, é céu ou inferno, e isso é problema dele. É Ele que está chamando para si a responsabilidade de lançar no inferno quem Ele quiser e de colocar no céu dele quem Ele quiser. Por isso que Jesus está dizendo: eu tenho autoridade para levar para o meu céu quem eu quiser. Ele vai levar quem Ele quiser. E aí você fala: ué, mas aí eu estou correndo um sério risco, né? Igual uma certa seita que diz o seguinte: só tem vaga para 144 mil. Mas se tiver mais de 1 milhão lá dentro dessa seita, e se eu não for dos 144 mil, então eu estou roubado, estou perdendo meu tempo. Porque 144 mil ainda que seja um número relativamente bom, né? Mas é muito pequeno. Então, como é que a gente vai entender esse querer de Jesus para entrar no céu dele? Todo aquele que crê nele tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então essa é a vontade de Deus, é depositar a fé em Jesus, olhar para Ele, crer nele, é o suficiente para já receber o selo do Espírito Santo, o passaporte para a eternidade. Então o mundo tem dificuldade com isso aí. O mundo não vê Deus resolvendo o problema do pecado. Por quê? Porque é o mundo. E então o mundo se opõe radicalmente, violentamente contra Jesus Cristo. No entanto, isto de maneira nenhuma irá mudar a natureza de Jesus. Ele é Deus conosco. O mundo rejeita Jesus, mas Ele cumprirá toda a missão divina que Ele veio realizar. Meu próximo ponto aqui, meus irmãos, diz respeito a uma resposta. Porque Jesus é Deus, Ele tem poder de ressuscitar os mortos. E isso Ele está afirmando aqui, o versículo 21 desse nosso texto, versículo 21: pois assim como o Pai ressuscita os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então aqui, meus irmãos, quero lhe chamar a atenção. As palavras ressuscitar, os verbos aí, ressuscitar e vivificar, possuem a mesma qualidade de natureza. O que é vivificar? É trazer novamente a vida. O que é ressuscitar? É fazer com que aquele indivíduo que estava morto ganhe novamente vida. Então são palavras da mesma natureza, refere-se ao poder que somente Deus tem de reverter uma situação que para esse mundo seria irreversível. Jesus está dizendo: vocês estão olhando para mim? Então eu tenho cabelo igual vocês têm, eu tenho pele igual vocês têm, barba, tenho coração, todos os órgãos, sou um ser humano, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tenho o poder de vivificar a vida de vocês. Que afirmação importante, que afirmação séria e significativa.
Jesus tem poder para vivificar, porque ele tem poder para julgar, como ele mesmo está dizendo. Por isso, ele vivificará quem ele quer, ele não vivificará quem ele não quer. Quem realmente treme e se impressiona com o Senhor que tem tamanho poder e que está se apresentando a esse mundo, quem teme? Olhando assim, meus amados irmãos, sob essa perspectiva, eu não sei se foi domingo passado ou quarta-feira passada, não me lembro, né? Eu preguei, acho que foi quarta-feira passada, no sermão que eu preguei aqui, eu vi uma ilustração, nessa parte introdutória, sobre um dos, entendam bem, maiores líderes do século XX. Um dos maiores líderes do século XX, quem foi? Adolf Hitler. Adolf Hitler veio também de camadas humildes. Determinado período da vida de Adolf Hitler, ele chegou a morar na rua, porque nem lugar para morar ele tinha. O que foi para ele uma mudança radical é que no processo de guerra lá, ele se inscreveu e entrou como soldado, mas o historiador que contava a história de Adolf Hitler dizia que, pelos dados históricos, que ele era extremamente disciplinado, e um homem de capacidade e inteligência muito grande. E Adolf Hitler foi se esmerando, sabe o que? Na capacidade do discurso. Ele treinava e estudava os seus discursos, até mesmo a impostação da voz, os seus gestos, de tal maneira que, na medida em que ele foi galgando posição, tanto onde ele servia, como mais adiante no partido que ele representava, as pessoas tinham até medo de interpelá-lo por conta da forma como ele se apresentava. Chegou ao ponto de Adolf Hitler se tornar o líder maior de todo o país alemão. E as pessoas, quando viam Hitler, era como se estivesse vendo Deus. E não era assim mesmo? E as pessoas o exaltavam, o divinizavam. Ai, Hitler! Ai, Hitler! Não era assim a saudação? Estavam vendo Deus. E Hitler era homem. Hitler era Deus? Não era. Mas as pessoas viam nele Deus. Então nós podemos muito ver quem nós quisermos ver, com os olhos que mais nos interessarmos. Na época que eu tinha 14 anos de idade, o meu herói, adivinha, irmãos, não adivinhar, pelo amor de Deus, desculpa, irmãos, crente não adivinha. Mas o meu herói na minha época, os irmãos não fazem ideia, mas eu vou revelar, porque eu já estou com 60 anos, agora eu posso tudo. Meu herói era o Roberto Dinamite. Quantos ouviram falar em Roberto Dinamite aqui? Quantos? Aí, muita gente. Então os irmãos devem saber por que eu, com 14, 13 anos de idade, achava que Roberto Dinamite era meu herói. Quem nunca ouviu falar em Roberto Dinamite aí? Quem nunca ouviu? Tenho pena de vocês não viveram. Olha aí, o mineiro falando ali. Não, bom, hein? Muito bom. Roberto Dinamite. Quando o Roberto Dinamite fez um gol maravilhoso, histórico, coisa fora do normal contra o Botafogo, que ele deu 2 lençóis assim, entrou na área e gol! Eu falei, é Deus. Então, a gente escolhe Deus do jeito da nossa conveniência. Nós muitas vezes estamos nomeando o nosso Deus, entre aspas. Então, mas a pessoa que se converte, ela tem uma experiência que é diferente, que é assim, pelo que se alguém é nova criatura em Cristo, ou melhor, pelo que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, este tudo se fez novo. Roberto Dinamite morreu, acho que nem no céu está.
não está nem no céu, nem Deus era. E como ele, muitos outros. Reinaldo também foi para Bereléu, acho que está no mesmo lugar que o Roberto Leão. Não está vivo? Vai lá, pega o evangelho para ele. Né? Então, o que é, meus irmãos? Em Cristo muda tudo, muda toda a história, muda toda a percepção da vida, o sentido da vida, essa experiência, que é a minha oração por alguns de vocês que estão aqui, olhar para Jesus como Deus poderoso para mudar o seu destino, mudar a sua sorte de forma radical. Então Jesus é Deus que tem poder de ressuscitar os mortos. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 4 a 5 diz: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Quem foi que falou essas palavras? O próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus não está se referindo a Satanás. Satanás tem poder. Tem poder de matar? Tem, mas não tem poder de lançar no inferno. Quem tem poder de lançar no inferno é Deus, e ele lança. Então, ai de nós. O apóstolo Paulo, em determinados momentos, ele está fazendo referência a esse medo que ele tinha, alguma coisa que eu diria que é mais da ordem psicológica do que propriamente da ordem espiritual. Ele se achava o pior dos homens, porque ele perseguiu a igreja de Deus, ele matou o santo homem de Deus, ele matou, consentiu a morte. E em determinado momento a gente até fica pensando quantas pessoas possivelmente ele não levou à morte, que eram seguidores de Jesus Cristo. Então, em determinado momento ele está pensando em si mesmo e dizendo: quem sou eu? Eu tenho medo de naquele dia ainda Deus olhar para mim e falar: você não pode entrar no meu céu. E depois ele conhecer tudo a respeito da bondade, da misericórdia de Deus. Ora, naturalmente era um problema dele, pessoal, porque o que nós temos a respeito da promessa de Deus? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus aqui está dizendo sobre si mesmo: é ele que tem poder de matar e lançar no inferno, tanto quanto tem poder de vivificar, de limpar pecados, de tornar o homem restaurado totalmente e dizer: você vai para o meu céu. Por que eu vou para o teu céu, Senhor? Porque eu quero você no meu céu, e você irá para o meu céu, porque fui eu quem lavei você com o meu sangue. Eu quis lavar você com o meu sangue. Percebe a essência, que é aquilo que a gente fala, né? Mistério, é coisa tremenda, profunda. É ele quem faz. Então, quando Jesus diz salvar aquele que quer, ele refere-se que quer salvar a todos, mas nem todos quererão ser salvos por ele, porque a natureza de muitas pessoas se identifica com qual natureza? A dele? Não, com a natureza do inimigo. E a esse Jesus não irá vivificar, não irá salvar, mas julgará. O versículo 22 desse nosso texto, o Senhor diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Não que o Pai não tenha poder para julgar, tem poder sim, é Deus, mas aqui, pelo Filho possuir a mesma natureza divina, e que ele, o Pai, as credenciais adquiridas na cruz para a remissão dos pecados de todos aqueles que nele creem, é o Filho que julgará todo mundo. Por isso que ele há de descer com todos os anjos celestiais e sentado no grande trono branco que julgará a todos. Investidura de Jesus Cristo. Enfim, meus irmãos, Jesus insiste em que creiamos nele. Esse é o propósito. E a gente encerra este sermão dessa forma. Ele insiste, ele quer que nós creiamos nele. Olhar para Jesus
motivado por fé. Homem 100% homem, homem como nós, 100% homem, Deus entre nós, 100% Deus. Toda a expectativa de Deus é que creiamos totalmente em Jesus Cristo, que creiamos em suas palavras e que Ele foi enviado pelo Pai. E Ele mesmo diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida, não terá a vida eterna. Veja, o sentido de Jesus homem, que ainda não foi para a cruz, vai para a cruz, mas ele já chama a atenção para a questão da imediatez do poder da fé. A fé imediata tem a vida eterna. Significa dizer, se porventura houver alguém aqui que ainda não sabe se o seu nome está escrito no livro da vida, a palavra e a promessa de Jesus é: se você o recebe solenemente como o seu Salvador pessoal, como o Senhor absoluto da sua vida, você pode ter plena certeza de que a partir desse momento, deste minuto, você tem a vida eterna. O seu nome está escrito no livro de Deus. Ninguém apaga. Quando Deus escreve, Ele escreve de uma vez por todas. Quem tem o nome no livro de Deus pode agora viver tranquilo na face dessa terra, porque ninguém apaga. Há linhas que não compreendem dessa forma, que entendem que há pessoas que possam perder a salvação e defendem isso até de púlpito, dizendo: cuidado, hein, você pode perder a sua salvação. Irmãos, prestem bem atenção. Crente não corre qualquer risco de perder a salvação. Crente não. Convertido é de uma vez por todas. Aí você me pergunta: mas por que crente não perde a salvação? Porque crente, que é crente, ele tem nojo do pecado. Ele se sente muito mal quando, se porventura, por alguma circunstância da vida, ele se vê tropeçando. Ele se sente mal. Sabe por quê? Porque ele assimilou a nova natureza da nova criatura. Ele pertence a Jesus. Ele aprendeu e tomou gosto pelo que é puro, pelo que é santo, pelo que é bom. O que é mal, aquilo que é da ordem do inimigo, é sedutor. O que é desprezível, em certo momento, é igual aquele negócio, aquela história que a gente vê na Bíblia, né? Satanás é aquele que se transveste de anjo de luz para enganar. Então, de fato, engana muita gente, mas crente, ele sabe de onde ele veio, ele sabe do lamaçal do pecado, de onde Jesus o tirou, ele sabe a força que foi feita para lhe arrancar de lá daquela situação. Batismo no Espírito Santo significa isso, o esforço tremendo que Jesus fez de pegar o indivíduo que estava lá no mais profundo inferno na sua vida, e ele foi lá e agarrou e arrancou de lá e trouxe para um ambiente largo, seguro. Isso é batismo no Espírito Santo. Então, quem é batizado no Espírito Santo é batizado de uma vez só e de uma vez por todas. Não volta jamais. Você entende isso? Então, motivo pelo qual Deus se revelou a nós e encarnou na pessoa de Jesus Cristo é para nos trazer salvação e perdão dos nossos pecados. Esse tipo de realidade somente é possível porque somente Deus pode realizar. Nenhum homem, nenhuma pessoa. Ele o fez no plano da salvação. Cabe, então,
possivelmente alguns que estão aqui, pela fé receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E a missão da igreja é isso, é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É a nossa responsabilidade, é a responsabilidade deste púlpito, pregar Jesus Cristo. E a sua responsabilidade é tomar uma decisão e que seja para o resto da sua vida. Para alguns de vocês, o culto desta noite começou com celebração para cima. Eu tenho falado para o Ministério de Louvor o seguinte: nosso culto, igual fala o pastor Rick Warren, né? Ele diz o seguinte: igreja é lugar da celebração da salvação. Você já viu celebração, aquele clima de mortuário, aquele negócio todo mundo para baixo? Não, o clima é para cima. Por quê? Porque nós fomos salvos de uma forma muito maravilhosa. Nós celebramos a graça de Deus, nós celebramos a presença de Jesus, nós cantamos com júbilo, nós tocamos o ar, igual Pelé quando fazia um gol, é muita alegria, não é? E essa mensagem só fortalece a nossa fé, porque cremos que Jesus Cristo é Deus conosco. Vamos orar. Agradeça a Deus, porque Jesus Cristo é Deus que se revelou a você. Pai querido, obrigado por esta noite de muito louvor, muita adoração, e pudemos pregar mensagens cantadas daquilo que nós cremos, a gratidão, porque o Senhor nos encontrou no lamaçal do pecado e nos tirou de lá pelo poder do Espírito Santo. O teu sangue nos purificou, lavou as nossas vestes, nos tornou mais alvos que a neve, puros, transparentes, limpos. Hoje nós somos reconhecidos como teus filhos e sabemos que somos teus filhos por conta da fé que nós temos exercido em ti. Porque o Senhor nos transformou verdadeiramente. Nós sabemos quem nós somos. E tudo o que o Senhor tem revelado de si mesmo para nós é suficiente e satisfatório. Louvado seja o teu nome. Estamos muito felizes porque somos a igreja do Senhor. Porque temos a ti como nosso Salvador pessoal. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E, Senhor Deus, tu conheces cada coração, cada pessoa que está aqui neste lugar. O Senhor sabe. Se há alguém aqui que precisa se converter, vir a Cristo, porque entendeu claramente qual é a sua posição agora diante do Senhor, completa esta obra pela operação do Espírito Santo. E nós queremos dar toda a oportunidade ao Espírito Santo do Senhor para trabalhar, para convencer aqueles que porventura precisam tomar uma decisão nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Quanto à igreja ora, eu peço aos irmãos que orem, eu vou fazer um apelo só. Para alguém que porventura aqui ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Tem alguém aqui nestas condições e que o que Deus falou no seu coração, além da mensagem pregada, é suficiente, e você está desejoso, porque tem que fazer o apelo, e alguns irmãos estão orando por você, porque já tive experiência de, em alguma ocasião, alguém me falou: o senhor pregou e não fez apelo, e eu já estava preparando para vir a Cristo. Então, eu tenho que fazer o apelo, porque possivelmente haja alguém aqui que só está esperando esse momento. Tem alguém aqui que deseja dizer: pastor, hoje eu estou me convertendo, eu estou aceitando a Jesus, quero fazer parte da igreja de Deus, eu quero que Jesus me receba, escreva meu nome no livro da vida e perdoe os meus pecados. É isso que eu quero.
E agora eu estou entregando a minha vida, meu coração a Jesus. E eu não vou insistir, a nossa hora já foi embora. Então, é a oportunidade que você tem. Tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus de uma vez por todas? Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho, que quer se reconciliar, abandonou a igreja e agora entendeu que precisa se reconciliar? Senhor Deus, que o Senhor guarde a tua igreja, porque esses que estão aqui estão reafirmando a sua fé no Senhor como seu único suficiente Salvador. E o Senhor conhece o coração de cada um. E se porventura há alguém que resiste ao poder do Evangelho, o Senhor sabe. Então convence, Deus, em amor, tenha misericórdia, que o Senhor possa estar transformando, mudando seu coração e a sua mente para que entendam quão importante é vir a Cristo. Agora, Senhor, leva-nos para o nosso lugar, dá-nos uma semana abençoada por Ti, toma-nos nas Tuas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor, reunida aqui, e é espalhada sobre a face desta terra, hoje e eternamente. Amém? Amém. Estamos encerrados deste culto, meus irmãos. Deus os abençoe ricamente. Até a próxima quarta-feira agora, neste culto maravilhoso que nós vamos oferecer a Deus em ação de graças pelo que Deus tem operado na vida da Suzete, do pastor Almir e toda a família. Até quarta-feira, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe você.